Muito bem, então antes de começar, quero pedir desculpa pela demora em postar outro vídeo, mas é que eu estava ocupada com outras coisas. Mas o foco, então, desse vídeo é trabalhar com estrutura de repetição e também começar a criar objetos. Então, a gente vai criar duas classes. A primeira vai ser a classe principal, onde eu vou fazer com que o programa aconteça, e a outra é a classe que vai guardar a estrutura de repetição. Então, eu vou criar a primeira classe, public class, no caso eu vou chamar de exemplo, e aqui eu vou criar o public static void main. Bom, essa é a estrutura básica, então, da nossa classe principal. É aqui que eu vou estar chamando, instanciando o objeto da outra classe. Então, eu vou salvar como, eu estou trabalhando no desktop, exemplo.java. Lembrando que o nome do arquivo tem que ser igual ao nome da classe, tá? Agora, nós vamos criar a nossa segunda classe, que é a classe que vai conter as estruturas de repetição, sendo elas o for, do while e o while. Então, aqui, public class, o nome da minha classe vai ser controle. Nós vamos criar o primeiro método, que vai ser o controle for, tá? Que vai conter a estrutura de repetição do for. Então, public void, porque não vai retornar nada ao término desse método, controle for. É interessante a gente já ir vendo algumas boas práticas de programação, tá? Em Java, todas as classes que vocês verem vão estar escritas com a primeira letra da palavra em maiúsculo. Já os métodos, a primeira palavra começa com a letra minúscula e as demais, a primeira letra sempre em maiúsculo, tá? Por isso que aqui o meu controle for, controle está escrito com letra minúscula e a primeira letra da segunda ou das demais palavras, a primeira com a letra maiúscula, tá? Isso é só uma boa prática, não é uma lei, tá? Que se você não fizer desse jeito não vai funcionar, tá? Aqui no caso, o meu método controle for vai receber um parâmetro, tá? Que vai ser a quantidade de vezes que deve ser feita a repetição. Então, int, porque eu vou passar um parâmetro inteiro, quantidade, tá? E aqui nós vamos fazer o for, então. O for, ele trabalha com um cabeçalho que contém a inicialização, que é qual que é o início, a condição de continuação do looping e o incremento ou decremento. Então, o primeiro aqui é a inicialização, de quanto que deve começar a repetição. Então, eu vou começar do zero, como se nunca tivesse ocorrido nenhuma repetição, tá? Aqui mesmo eu já posso fazer uma declaração de uma variável qualquer. No caso, vai ser minha variável i, que ela vai começar de zero, tá? A segunda condição aqui é o controle do looping. Então, eu quero que enquanto i for menor ou igual à quantidade, independente do valor que eu passar. E eu quero que o i seja incrementado de 1, que é esse i mais mais aqui. Eu posso fazer i recebe i mais 1 ou i mais mais. E aqui dentro, o que eu quero que seja repetido. No caso, eu quero que mostre uma mensagem. Então, eu vou usar o systemout.println. Por que println? Porque eu quero que seja printado uma coisa na tela. O ln vai fazer um new line, tá? Vai para a próxima linha. Então, eu quero que apareça o i, o valor do i. Vou usar o sinal de mais, que é a concatenação. Ou seja, eu vou colocar mais uma mensagem. Coloquei abri e fechei aspas, porque eu vou colocar agora uma string, que é a palavra D. Vou concatenar com mais outra mensagem ou valor, que aqui vai ser a quantidade. Então, eu quero que fique mostrando lá, se eu passar o parâmetro 10, vai ficar mostrando 0 de 10, 1 de 10, 2 de 10, 3 de 10, assim por diante. E aqui está pronto o nosso método controle for, tá?
Vamos criar então o public void, porque também não vai retornar nada. Controle do while. Ele também vai receber um parâmetro inteiro, que é a quantidade. O do while, diferente do for, exige que a própria estrutura de controle, que você force o controle do incremento. No for, não. O próprio cabeçalho do for vai dizer quando que o i vai ser incrementado. Então, toda vez que você mostrar uma mensagem e ele voltar e o i for menor ou igual à quantidade, ele vai incrementar mais um. Isso automaticamente. Já no do while, não. Você tem que colocar isso numa linha e falar exatamente qual momento o i deve ser incrementado. Eu preciso que essa variável i exista fora do contexto do while, tá? Então, eu vou criar ela aqui, ó. Int i igual a 0. Então, eu já tenho essa variável armazenada. E agora eu vou fazer o do while. Então, do que? Do systemout.println. Então, depois que ele mostrar a mensagem, eu vou incrementar o i, enquanto o i for menor ou igual à quantidade, que vai vir com o valor que eu passei por parâmetro, tá? Tá pronto o método controle do while. E agora nós vamos criar o método controle while. Ele também vai receber um parâmetro. Eu vou colocar o while. As pessoas perguntam qual que é a diferença do while para o while, tá? O do while, ele força a repetição a primeira vez e depois verifica se a condição ela é verdadeira. Então, mesmo que o i ele não seja menor ou igual à quantidade, a primeira vez que eu chamar o método do while, ele vai imprimir essa mensagem. Já o while não, ele primeiro vai verificar e depois vai mostrar a mensagem ou executar a operação de repetição, tá? Então, aqui, da mesma forma do while, eu preciso que a variável que eu vou estar controlando, ela já exista no contexto. Então, eu vou criar ela aqui, tá? E aqui eu vou poder verificar se o i ele é menor ou igual à quantidade, tá? E aqui dentro, exibo a mensagem. Logo depois, o incremento. Essa que é a diferença entre o do while e o while. Vou salvar com o nome de controle Java. Bom, salvei o controle. Agora eu vou vir aqui na minha classe de exemplo, que é a classe principal, e vou criar um objeto que possa executar esses métodos aqui. Eu vou instanciar um objeto. Como? É um objeto do tipo controle, tá? Como se você estivesse declarando uma variável, tá? A diferença é que com o objeto eu posso fazer referências a determinados métodos. E a variável não, ela é um tipo primitivo. O objeto armazena várias outras funções que podem ser executadas. Então, aqui vai ser o meu obj controle. Aqui eu declaro o objeto e aqui eu instancio esse objeto, ok? Então, o primeiro método que eu quero executar vai ser o controle for. Para isso, eu vou colocar o ponto e controle for. Aqui, entre parênteses, o método espera que eu passe um parâmetro no tipo inteiro. Então, eu vou passar o parâmetro 10. Quero que isso seja executado 10 vezes. Salvo o meu exemplo e nós vamos compilar.
A compilação das classes, ela deve seguir a seguinte ordem: das classes que não têm dependência para as que têm dependência. No caso, a classe que não tem dependência é a controle. E aqui estão as minhas classes: controle e exemplo. Então, a primeira que eu vou compilar é a controle. Eu vou usar o JavaC, controle.java. Retornou a linha é porque não deu erro. E agora a gente vai compilar a classe exemplo. JavaC, exemplo.java. Retornou a linha, criou o arquivo .class, agora eu posso executar, só usando Java exemplo. E aqui, ó, ele fez de 0 de 10, 1 de 10, usando o for. Agora eu vou mudar aqui para controle do while. E aqui eu vou passar o parâmetro 20. Salvo, compilo e executo. Ok? E por último, aqui o controle while. Aqui eu vou mostrar para vocês, vou colocar um valor negativo aqui, tá? Menos 0 é ótimo, né? O que ele vai fazer? Nada. Por quê? Menos 9 é menor do que 0, que é a variável que eu estou usando lá para fazer a interação de repetição. Então, compilo de novo exemplo.java e executo o Java exemplo. Olha, ó, retornou, não aconteceu nada. Se eu vier aqui e mudar para 1, 1 já é maior, desculpa, do que 0. E tá aí. Então, por hoje é isso. Eu vou tentar fazer as aulas quinzenalmente, tá? Porque pra mim tá meio corrido. E eu espero que vocês tenham aprendido um pouco, então, a usar e criar objetos e novas classes. Até a próxima.